iniciativa da ONU, líderes de mais de 60 países estão reunidos em Nova York para a Cúpula de Ação Climática. A Organização das Nações Unidas considera que ações de controle do aquecimento global são um dos maiores desafios contemporâneos. O encontro mobiliza diversos grupos, entre eles os jovens preocupados com o futuro do planeta. Seja em nível global ou local, todos nós estamos sentindo na pele os efeitos do aquecimento da Terra. Aqui no Brasil, tivemos um dos invernos mais quentes dos últimos tempos e vimos nossas florestas queimarem como nunca. Enfim, chegou a primavera, que começou hoje às 4h50 da manhã. Mas a previsão é de mais calor e menos chuvas. O aumento da umidade relativa do ar foi um alívio para os belo-horizontinos depois de dias com uma secura próxima à de desertos. A fumaça que encobria a capital desde quarta-feira passada também se dissipou e o calorão deu uma trégua. Nos últimos dias de inverno já parecia verão. Nas ruas, roupas leves, muita água e sorvete para aliviar o calor. Setembro bateu recorde de temperatura. Os termômetros chegaram a marcar 35 graus na capital. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram a diferença das temperaturas na capital nos meses de setembro ao longo dos anos. Entre 1981 e 2010, a média máxima para o mês foi 27,4 graus. Já entre 2010 e 2018, a média máxima ficou em 28,5 graus. Tudo indica que a estação das flores vai ser de novo de muito calor. Mas na verdade não é só a primavera que tem ficado mais quente. Quem vive na capital há mais tempo tem notado que ao longo dos anos as temperaturas têm ficado mais altas. A explicação é, obviamente, a distribuição da mancha urbana na cidade. Belo Horizonte é uma cidade planejada. No início do seu planejamento, ela foi pensada, né, para uma quantidade de habitantes muito menor do que ela tem hoje e, naturalmente, a cidade cresceu e se expandiu em todas as direções. Primeiramente para o vetor norte e, nos últimos anos, para o vetor centro-sul, onde a gente ainda tinha um refúgio muito grande de matas, de áreas preservadas e que hoje já estão tomadas pelos prédios, pela urbanização. BH já foi uma cidade reconhecida pelo clima mais fresco. Quando se estudava terrenos para a criação da nova capital, em 1893, uma comissão classificou a temperatura do então Curral del Rei como amena, com invernos bem marcados e verões suaves. Desde o final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, era comum tuberculosos virem se tratar em BH, por causa do clima mais frio. A temperatura tem ficado mais quente em todo o mundo. O aquecimento global e as mudanças climáticas já são sentidos na pele. Mas, além disso, aqui em BH, o aumento do calor tem a ver com a expansão urbana. A superfície urbana ela influencia a mudança na temperatura do ar de duas formas principais. Primeiro, através da absorção de radiação, que é muito mais alta por esses equipamentos urbanos, e depois pela própria verticalização da superfície. A construção de prédios muito altos acabam aprisionando o calor na superfície urbana, já que no fim do dia, quando essas estruturas, né, da superfície deveriam estar liberando a radiação para a atmosfera livre, elas começam a trocar a radiação entre si em função da altura delas. Então, ao invés da radiação subir para a superfície e resfriar a área urbana, ela começa a trocar entre as edificações e a gente tem um acúmulo de calor ali no início da noite que causa esse desconforto, né? Que a gente sente um abafamento. E esse é o fenômeno da ilha de calor urbana noturna. A verticalização da região do Belvedere foi uma das que mais contribuiu para o aumento do calor e alterou a ventilação natural da capital. Nós aqui do Instituto de Geociências já medimos temperaturas dentro do bairro que no mesmo dia, numa área muito verticalizada, com prédios de 30 andares, e numa área arborizada, ainda preservada, teve diferenças de 10 graus. E isso traz algo muito significativo para o conforto, né? Conforto térmico da pessoa que está convivendo ali na cidade diariamente. Globalmente, as consequências do aumento da temperatura são desastrosas. Alteração nos ciclos de plantio e colheita e elevação do nível dos oceanos, colocando em risco locais onde vive a maior parte da população mundial. Localmente, o aumento do calor é insalubre, causa desconforto, mais cansaço e diminui a qualidade de vida dos moradores de BH. Para aliviar o calor, não adianta só ligar o ar-condicionado e os ventiladores. É preciso fazer novas opções em urbanização. Sim, existem estudos da Escola de Arquitetura que falam que se nós estivéssemos dentro da área urbana, né, uma distribuição melhor de parques, de áreas arborizadas, a gente teria uma situação melhor.
Porém, assim, a gente já tem uma construção, né, definida na cidade. O que seria possível fazer atualmente é justamente arborizar locais que seriam possíveis, como, por exemplo, canteiros, áreas que são rotatórias, né, que não tem nenhum uso, para poder gerar um conforto melhor para quem está andando dentro da cidade, já que essas árvores, elas causam um sombreamento muito importante para o frescor, né, dentro da área urbana.